Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o teclado. Ele está separado em cores, onde a gente pode identificar tipos de teclas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas teclas. Então, vamos começar com as alfanuméricas, que são as em azul. As teclas alfanuméricas, elas são utilizadas para a gente inserir literalmente o que está escrito, o que está grafado aqui na nossa tecla. Por exemplo, se você vier aqui e apertar no E, ele vai digitar um E. Se você vier aqui e apertar no P, ele vai digitar um P. Se você vier aqui e apertar no M, ele vai digitar o M. Tá, mas aí a gente tem algumas teclas que tem mais de um ícone gravado. E aí, qual é que ele vai executar para a gente? Então, vai ser sempre o de baixo, o que está embaixo, que ele vai digitar para a gente na hora que a gente clicar nessa tecla. Então, aqui ele vai clicar e vai dar um, aqui você vai clicar e vai dar uma vírgula, aqui você vai clicar e vai dar essa aspa simples, aqui você vai clicar e vai dar um 9. Tá, e o que significam esses símbolos de cima? Esses símbolos de cima, eles vão ser inseridos com uma outra tecla que a gente vai já falar aqui rapidinho. Então, a princípio, vocês sabem que essas teclas alfanuméricas, as teclas azuis, são utilizadas para inserir literalmente o que a gente tem aqui na nossa tecla. Depois das alfanuméricas, a gente vai ter as teclas de sistema. As teclas de sistema, elas são essas laranjas aqui, ó, que vão te ajudar a manusear algumas operações no seu sistema. E é aqui que a gente vai conseguir inserir essas teclas de cima aqui. No caso, se você apertar o Shift, segurar o Shift e apertar nas teclas que tem uma numeração em cima ou um símbolo em cima, ele vai inserir esse símbolo que está em cima. Você segura o Shift e clica no 1, ele vai botar a exclamação. Você segura o Shift e clica no 7, ele vai colocar o E comercial. Aí agora eu vou mostrar para vocês como isso funciona na prática. Aqui nós temos um teste de teclado online, onde a gente digita no nosso teclado físico e ele apresenta aqui para a gente as teclas que foram inseridas no nosso teclado virtual. Então, eu vou apertar o Shift aqui, segurar, e apertar o 1. Ele mostrou aqui embaixo para a gente, ó, que eu segurei o Shift, aqui ele mostrou o tempo, e apertei no 1. Mas, tá vendo aqui que ele botou a exclamação. Então, isso daqui tá mostrando pra gente que quando a gente clica, segura o Shift, aperta uma das teclas que possui um outro símbolo em cima, ele vai inserir aquele símbolo de cima. Agora, se eu vier aqui e apertar o 1, ele vai vir e mostrar aqui pra gente só o 1, porque eu cliquei no 1 sem apertar o Shift igual eu segurei aqui em cima, ó. Outra função muito importante do Shift é colocar as nossas letras em caixa alta. No caso, as nossas letras que sempre saem minúsculas, ele vai colocar em caixa alta. Se eu vier aqui apertar no A, estão vendo aqui que ele colocou um A minúsculo. Mas se eu vier aqui segurar o Shift e apertar no A, o A ficou maiúsculo. Então, toda vez que eu quiser começar um parágrafo, eu vou segurar o Shift e apertar na letra que eu quero, para poder ela ficar maiúscula. Caso contrário, elas vão ser escritas, ó, em minúscula. E tem uma outra tecla que também tem essa função de deixar o nosso texto em caixa alta, que é o Caps Lock. No caso de você estar escrito fixar no teclado. Quando a gente aperta nessa teclinha bem aqui, ele vai deixar o nosso texto todo em caixa alta. Então, tudo que eu digitar vai ficar em caixa alta. Ó, se eu vier aqui apertar no L, o L está maiúsculo. Se eu vier aqui apertar no W, o W está maiúsculo. Tá, e aí o Shift, nesse caso, não vai funcionar para nada, né? Negativo. Vai funcionar sim.
e ele vai fazer o contrário. No caso, agora ele está em caixa alta, apertei no T, está em caixa alta. Se eu segurar o Shift e apertar no T, ele vai colocar em minúsculo. Então, ele sempre vai fazer o contrário do Capture Lock. Se o Capture Lock está ativado, que no caso, se essa luzinha aqui do teclado de vocês está ativada, está ligada, ele vai deixar as letras em minúsculo. Quando você apertar Shift, P, vai ficar minúsculo. Se no caso essa luzinha aqui estiver desligada, vou apertar aqui. Quando você apertar no Shift e numa letra, ela vai vir em maiúscula. Voltando aqui para o nosso slide, vamos falar um pouquinho sobre as outras teclas, que também são teclas do sistema. Aqui a gente tem o Alt, que é uma tecla que ela geralmente é utilizada para fazer algumas alterações de funções em alguns programas, como aumentar e diminuir o zoom. Quando você segura o Alt e usa o scroll do mouse, você consegue aumentar e diminuir o zoom em alguns determinados programas. Outro exemplo que a gente tem aqui é a tecla Windows. Por mais que o sistema operacional não seja o Windows, às vezes a gente vem com o teclado com a tecla Windows. A gente se depara com o teclado com a tecla Windows. Então, essa tecla ela vai servir basicamente para iniciar o menu iniciar aqui do nosso sistema. Vai abrir o menu iniciar do nosso sistema. Cliquei nela, abriu. Cliquei nela, fechou. O Ctrl vai ser utilizado para a gente realizar algumas determinadas tarefas também no nosso sistema, como copiar. A junção de teclas Ctrl C é para colar um determinado trecho, ou uma foto, ou algo do tipo. Vamos aqui usar um exemplo, então. Estou aqui no meu navegador e eu vou fazer uma pesquisa básica como teclado. Que apareceu vários tipos de teclados. Foi o resultado da nossa pesquisa. Se eu vier, deixa eu ver aqui. Teclado de computador. Vou apertar aqui na primeira opção. E vou vir bem aqui e selecionar esse texto. Quando eu uso a combinação de teclas Ctrl C, vou segurar o Ctrl e apertar no C. Ele vai copiar essa informação. Esse textinho aqui, teclado com fio compacto, conexão USB, blá 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 blá. Se eu vier bem aqui e escrever bloco de notas, vai aparecer esse programinha aqui pra gente. Esse programa aqui, ele é um editor de textos um pouquinho mais simples e a gente também vai falar sobre ele um pouquinho mais lá na frente. Se eu vier aqui, segurar o Ctrl e apertar o V, ele vai colar aquela informação que a gente copiou lá atrás no nosso navegador. Então, assim, a gente utiliza o Ctrl com outras tarefas. Ele não vai funcionar sozinho, ele vai precisar de outras teclas para ele funcionar corretamente. Ctrl C, Ctrl V, isso a gente chama de atalhos de sistema, atalhos do teclado, tá? Voltando aqui para o nosso teclado, a gente vai ter mais algumas teclas de sistema para a gente estudar. Uma delas é o backspace. Backspace vai ser utilizado para apagar a informação. Outra tecla que a gente tem aqui é o Enter, que vai ser utilizado para pular a linha, ou em alguns casos, para concluir as operações do sistema, como pesquisas no navegador. Quando você vai pesquisar no navegador e clica em Enter, ele vai concluir aquela edição e vai pesquisar no seu navegador. Então, dependendo do programa que você vai utilizar, algumas teclas dessas elas vão ter funções diferentes. Então, as teclas de sistema vão variar de acordo com o programa que você está utilizando. Depois, a gente vai ter o Unlock, que vai ser utilizado para bloquear e desbloquear esse painelzinho aqui. Se o seu teclado não tiver esse painel, essa lateral, então não vai ter nenhuma utilidade no Unlock.
Aí a gente acaba falando também das teclas numéricas, que são essas teclas aqui da lateral, que basicamente existem para funcionar como uma calculadorazinha para gente, que é mais fácil a gente vir aqui digitar esses números, principalmente quando a gente vai digitar um CPF, que é um caractere com somente números, é mais fácil a gente digitar por aqui do que por aqui, que fica mais parecido com uma calculadorazinha. O próximo que a gente tem aqui é o tab. O tab ele também vai ser utilizado em, no nosso sistema para realizar uma determinada função, dependendo do programa que você estiver utilizando. Se você estiver utilizando o navegador, ele vai ter uma função. Se você estiver utilizando o Word, ele vai ter outra função. Então, as funções do tab a gente vai aprendendo conforme a gente vai utilizando o nosso computador, porque ele realmente muda bastante de função. Aqui em cima a gente vai ter em verde as teclas de função. Essas teclas elas são utilizadas para executar uma tarefa específica. Elas também podem mudar de acordo com o programa que você está utilizando. Por exemplo, o F5 no navegador ele vai ser utilizado para atualizar a página. Quando a gente entra no PowerPoint, o F5 já vai ser utilizado para exibir o nosso slide em modo apresentação. Então, essas teclas aqui, elas são configuradas com uma funçãozinha que vai ser realizada quando a gente clicar nela. Então, clicou uma vez no F5, ele vai atualizar a página. Clicou uma vez no F5, ele vai exibir o nosso slide em modo apresentação. Então, cada uma dessas aqui, ela vai ter uma função dependendo do programa que a gente estiver utilizando ou do sistema operacional. Depois a gente vai ter aqui em amarelo as nossas teclas de edição. Essas teclas elas vão ter uma característica única, então elas vão ser sempre utilizadas para um determinado fim. Por exemplo, o end vai ser utilizado basicamente para você chegar ao final da linha do seu texto. O home ele vai fazer o oposto do end. Se o end vai para o final, o home vai para o início. Depois a gente tem o insert, que vai alternar entre os modos de inserção dos caracteres de texto em sobreposição ou inserção. Isso daqui ele não é mais tão utilizado hoje em dia, tem até alguns teclados que eles não vêm mais com essa tecla porque não é utilizado. Desses daqui, basicamente, o que é mais utilizado é o delete e o print screen, no máximo. O restante não é tão utilizado assim. Aí nós temos o Page Up, que tem uma função semelhante ao Home, só que em vez de ir para o início da linha, ele vai para o início da página. Lá para o início, para cima de tudo. E temos o Page Down, que vai para o final da página, lá para o finalzinho de tudo. E por último, a gente tem o Scroll Lock, que liga e desliga a função de scroll do nosso teclado numérico. E por último, mas não menos importante, a gente tem as nossas teclas de movimentação, que elas são utilizadas para a gente se movimentar em determinadas situações. Pode ser, por exemplo, no Word. Eu quero mover o cursor do meu mouse. Eu utilizo as teclas de movimentação. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante e até o próximo vídeo.